Olá, está no ar mais um balanço semanal do agro com Hélio Sirimarco, vice-presidente da SNA. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Larissa? Boa tarde. Hélio, então o destaque da semana é a cana-de-açúcar e os seus derivados, não é isso? Exatamente. Vamos falar sobre a safra de cana, né, e a produção de açúcar e etanol, né? Então, essa semana, a Conab divulgou o primeiro levantamento dela da safra de cana em 2024 e 2025, né, que foi iniciada oficialmente esse mês. E a estimativa da Conab é uma safra de 685,6 milhões de toneladas. Esse volume representa uma queda de 3,8% em relação à safra de 2023-24, que foi de 713,2 milhões de toneladas. Tá? Agora, apesar dessa quebra, né, dessa redução pequena, que foi causada basicamente pelos problemas de tempo, né, na região Centro-Sul, que é o maior produtor de cana, tá? Causou uma perda de produtividade. A área colhida registrou um aumento de 4,1%, passou de 8,3 milhões de hectares para 8,6 milhões de hectares, então compensou um pouco essa queda, tá, de produção. Mas, apesar dessa redução da safra, a Conab está estimando uma produção de açúcar de 46,2 milhões de toneladas, que representa um aumento de 1,3% em relação à produção da safra anterior, que já foi recorde. Então, nós vamos bater um novo recorde da produção de açúcar. Tá? E, quando comparado com a safra, né, 2023, 2024, com exceção da região norte dos estados de Mato Grosso e São Paulo, né, a produção aumentou, tá, nos outros estados produtores. Por outro lado, a produção de etanol, né, basicamente de cana-de-açúcar, ela deve cair. Por quê? Porque você aumenta a produção de açúcar, você diminui a de etanol. Tá? Deve cair 4% em relação à da safra anterior. Então, a estimativa da Conab é que a produção de etanol seja de 34,1 bilhões de litros, tá? A partir da cana-de-açúcar. Tá? Desse total, 15,1 bilhões são de etanol anídro, que é recorde, e 19 bilhões de etanol hidratado. Tá? Então, só para comparar, né, uma queda no etanol oriundo da cana-de-açúcar de 8% em relação à safra anterior. Tá? Agora, por outro lado, o etanol de milho, a produção está aumentando cada vez mais, na medida que as usinas estão sendo criadas, né, montadas principalmente no Mato Grosso, a produção de etanol de milho vai registrar um aumento de 16%, atingindo um recorde de 6,8 bilhões de litros. Tá? Então, isso está realmente fazendo uma diferença muito grande. No caso, só para esclarecer, o esmagamento da cana, a usina tem que escolher o que ela vai produzir, se ela vai produzir açúcar ou se ela vai produzir etanol. Se ela escolhe produzir açúcar, ela vai reduzir a produção de etanol e vice-versa. Tá? Então, só para completar, a Única divulgou hoje o seu primeiro relatório dessa safra, dizendo que a moagem, né, na primeira quinzena de abril, no Centro-Sul, totalizou 15,8 milhões de toneladas de cana. Isso é um aumento de 14,1% em relação ao volume processado no mesmo período do ano passado. A produção de açúcar, né, nesse período, nessa quinzena, foi de 709.500 toneladas, que, quando comparado com o volume produzido na safra de 2023-24, no mesmo período, de 541.750 toneladas, representa um aumento de 30,9%, praticamente 31% do aumento da produção de açúcar nesse período. Evidentemente que a produção de etanol cai. Né? A primeira metade foram produzidos 840 milhões de litros de etanol, sendo, nas unidades do Centro-Sul, sendo que desse volume total,
693 milhões de litros etanol hidratado e 147,3 milhões de litros de etanol anido. Agora, impressionante é que, na primeira quinzena, né, de abril, a produção de etanol de milho aumentou 32%. Né? Foram produzidos 270,5 milhões de litros, sendo 239,4 contra 239,4 no mesmo período do ciclo anterior, de 2023 e 2024, um aumento de praticamente 13%. Então, o quadro é muito interessante, apesar da, volto a falar, afirmar, né, da quebra da safra de cana, pequena, mas houve uma quebra, a produção dos derivados está aumentando, especialmente do açúcar. E esse foi mais um Balanço Semanal do Agro. Até o próximo!